dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Stephen Lawrence. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu também queria pedir desculpa pelo reflexo, eu simplesmente não consigo mover isso aqui de um jeito que não fique na minha cara e eu ainda preciso que me ilumine, e quando eu aponto pra parede fica um risco de luz, então vai ficar aqui a tela também na minha frente, desculpa, tá? Eu não tenho muito o que fazer. Mas vamos lá então. O principal gatilho de hoje é a violência e o racismo. Péssimo trabalho policial também. Stephen Lawrence nasceu no dia 13 de setembro de 1974 em Londres, na Inglaterra. Seus pais, Neville e Doreen Lawrence, eram imigrantes jamaicanos e tinham mais 2 filhos, Stuart e Georgina. As crianças cresceram na igreja metodista e os pais consideravam a educação delas uma prioridade. Elas eram todas muito bem educadas, estudiosas, muito inteligentes. E o Stephen era aquela criança que ia bem em tudo, ele nem precisava se esforçar muito, ele simplesmente era muito inteligente. Aos 7 anos de idade, ele decidiu que queria ser arquiteto e esse continuou sendo o seu grande sonho pro resto da sua vida. Ele era muito gente boa, o Stephen. Ele nunca se metia em problemas, ele tirava notas boas, ele fazia amizade com muita facilidade, qualquer um podia ser amigo dele. E aos 11 anos de idade, ele conheceu o seu melhor amigo da vida, que foi seu melhor amigo até o dia da sua morte, o Dwayne Brooks, e ele é muito importante para nossa história. Aos 16 anos, o Stephen abriu uma pequena marca de roupas com seus amigos. Eles mesmos criavam e costuravam e vendiam as roupas, e essas roupas eram inspiradas em artistas da época. E aos 18 anos, o Stephen fazia curso de inglês, design e física na escola de Blackheath Blue Coat Church of England, e ele planejava o seu futuro estudando arquitetura. Ele queria entrar na universidade para estudar arquitetura. Isso até o dia 22 de abril de 1993. Nesse dia, depois da aula, o Stephen foi a uma loja e depois ele se encontrou com o seu melhor amigo Dwayne e pegou um ônibus para Plumstead, onde visitaria o seu tio. Na casa do tio, os dois conversaram, passaram a tarde lá, jogaram videogame, e aí perceberam que estava ficando um pouco tarde, meio tarde demais até. Eles tinham horário para chegar em casa, na verdade, o Stephen tinha toque de recolher para chegar em casa. Então, eles decidiram que seria melhor pegar 2 ônibus para cortar caminho e chegar mais cedo em casa. Eles iriam até um certo ponto de ônibus, aí saltariam e pegariam um outro ônibus que faz um caminho mais curto até a casa deles. Esse foi o plano. Às 10h30 da noite, eles estavam esperando pelo segundo ônibus, e como estava escuro, o Stephen decidiu atravessar a rua e ver os horários do ônibus. O Dwayne, então, percebeu um grupo de 5 ou 6 garotos brancos parados do outro lado da rua. O Dwayne gritou pro amigo perguntando se o ônibus estava vindo, se esse é o horário certo, e os garotos brancos ouviu e começou a xingar os dois. Sem o menor motivo, os meninos estavam se comunicando ali pela rua, né, estavam falando alto, mas um dos garotos brancos simplesmente começou a chamá-los de nomes racistas terríveis no meio da rua. O Dwayne estava lá do outro lado e viu o seu amigo ser engolido pelo grupo de garotos brancos. Haviam outras 3 pessoas no ponto de ônibus com ele que também testemunharam os ataques. Elas disseram que foi muito rápido e que foi do nada, não dava pra ver o rosto de nenhum dos garotos porque eram 10h30 da noite e eles não perceberam o quão violento foi o ataque. Os assassinos simplesmente atacaram o Stephen e o largaram e foram embora, correndo. As pessoas no ponto de ônibus simplesmente acharam que foi um assalto, que aquele grupo de garotos brancos tentou roubar o Stephen. Ok. Quando o Stephen foi finalmente liberado pelo grupo, ele se levantou, ele estava no chão, ele se levantou e começou a correr rua acima, e aí de repente ele desmaiou pela perda de sangue. O Dwayne, é claro, viu isso tudo acontecer e entrou em pânico quando viu o Stephen desmaiado, né, perdendo muito sangue, tipo, ele deixou uma trilha de sangue rua acima. Então ele encontrou um telefone público mais próximo, né, ali do Stephen e chamou uma ambulância. O Dwayne disse pra atendente que o amigo dele havia sido atacado na cabeça, que ele havia levado uma pancada na cabeça, porque o Stephen estava coberto de sangue da cabeça aos pés e era noite, ele não sabia qual era o machucado, mas ele chamou a polícia, chamou a ambulância e esperava que conseguisse ajuda, né? E era isso. Nesse meio tempo, o ônibus que eles esperavam pegar
passou e as 3 testemunhas foram embora nele, achando que estava tudo bem. Não viram sangue nem nada, eles acharam que era só um assalto e o cara saiu correndo, né? Então, o Duane ficou lá esperando pela ajuda, ele tentava chamar a atenção das pessoas, ele pedia socorro, mas ninguém parava o carro pra ele, até que finalmente um casal passou caminhando. Eles estavam voltando pra casa a pé após a missa, viram o Duane lá desesperado, né? Então esse casal parou e tentou confortar o Stephen, já que parecia que ele não ia conseguir ajuda. Então a esposa desse casal, ela se ajoelhou ao lado do Stephen e ela começou a dizer pra ele que ia ficar tudo bem e que ele era amado. Ela disse que sussurrava pra ele: "Você é amado. Você é amado, eu estou aqui. Você é amado." Pouco tempo depois, outro casal de carro parou para ajudar e, por sorte, eram um policial e a sua esposa. O policial perguntou pro Duane se ele havia chamado a ambulância e ele respondeu que sim, mas que não sabia se eles chegariam a tempo e que o Stephen estava, obviamente, passando muito mal. Então o policial resolveu telefonar ele mesmo e pedir ajuda pelo telefone também, não pelo rádio da polícia. Mas como era um oficial de polícia, ele achou que aceleraria as coisas. Então um carro de polícia apareceu, mas a ambulância não, o que deixou o Duane bem irritado. Os policiais depois disseram que ele estava agitado, bravo e não parava quieto, mas tipo, faz todo sentido porque ele estava desesperadamente esperando uma ambulância pro amigo dele que estava jogado no asfalto, perdendo sangue. Tipo, é claro que ele estava desesperado. Como é que você espera que a pessoa não esteja desesperada e agitada? O Duane também repetiu várias vezes que o amigo dele foi atacado por um grupo de garotos brancos. Ele apontou a direção na qual os garotos brancos fugiram, mas os policiais não deram ouvidos, não foram atrás desses caras que atacaram ele, nada. Eles simplesmente ficaram lá olhando a cena. Os policiais checaram o pulso do Stephen e perceberam que ainda havia pulso, mas a pressão dele estava bem baixa. Então resolveram dirigir na direção do hospital e ver por que a ambulância estava demorando tanto. Nessa hora, outra viatura apareceu e, estranhamente, nenhum deles prestou primeiros socorros para o Stephen. Os policiais eles eram treinados para isso, mas nenhum deles fez nada além de checar o pulso do Stephen. Eles nem sequer procuraram pelos ferimentos, pressionaram os ferimentos, sabe, para estancar o sangue, nada. Isso é o mínimo, eles não fizeram nada para ajudar o Stephen. Esses novos policiais que acabaram de chegar pediram pela identificação do Duane e do Stephen, assim como um breve relato do que aconteceu. E ainda muito nervoso, muito estressado, o Duane contou tudo. Ele falou das pessoas, falou que tinha 3 testemunhas no ponto de ônibus com ele, falou dos garotos brancos e falou que o Stephen correu e desmaiou no chão. A ambulância finalmente apareceu por volta das 10h54 da noite, mas infelizmente o Stephen já estava morto quando entrou na ambulância. Os paramédicos só decidiram não contar isso ainda pro Duane, nem pra família. Houveram tentativas de ressuscitação a caminho do hospital. Doreen e Neville, os pais do Stephen, também foram avisados nesse meio tempo, e o Duane encontrou os pais do Stephen no hospital quando o médico apareceu para dar a notícia. Ele estava morto, o Stephen estava morto. O legista disse que foi impressionante o Stephen ter conseguido se levantar e correr. Acredita-se que ele levou 2 facadas e uma delas atingiu uma artéria. E quando ele correu, ele não tinha mais movimento algum no braço direito e o seu pulmão direito também entrou em colapso. E ele conseguiu correr, tipo, quase uma rua inteira antes de desmaiar. O Duane, infelizmente, não foi tratado como vítima, nem como família da vítima. Ele foi tratado como um criminoso. A polícia não permitiu que ele fosse embora sem antes dar o seu relato. Às 11h30, um policial pediu por um depoimento novamente e registrou tudo no seu bloquinho. O Duane se esforçou para se lembrar dos assassinos e descreveu todos como sendo jovens brancos. Ele literalmente não lembrava de mais nada além do fato de serem jovens brancos. Ele disse alto e claro para os policiais que aquele foi um ataque de racismo, que o grupo de jovens brancos atacou o Stephen sem motivo nenhum no meio da rua, que eles não roubaram, o Stephen não estava ameaçando eles, nem nada disso, eles simplesmente viram um homem negro e o atacaram. Simples assim. Mas os policiais estavam suspeitando do Duane, como se ele tivesse atacado um amigo e matado ele por acidente ou coisas assim. Chegaram a sugerir que ele estava sob influência de drogas
o desrespeito. Muita falta de respeito. Não só isso, como ninguém se preocupou em procurar pelos assassinos. O Duane foi forçado a esperar na viatura e ir até a delegacia depor novamente. Ele decidiu fazer isso o quanto antes. O policial ainda perguntou se ele queria ir pra casa, tomar um banho, dormir e aí fazer o depoimento, mas ele precisava fazer o depoimento na delegacia. E aí ele falou que não, que queria acabar logo com isso. Então, ele foi interrogado da 1h30 às 5h30 da manhã. Por causa de um ataque ao amigo dele. E a polícia, durante essas 5 horas, foi atrás dos meninos brancos? Procurar esses meninos? Não. Bom, ele foi fotografado também, mas só de rosto. E tirando isso, ele sentiu que foi até bem tratado na delegacia. Ele sentiu que não foi visto com tanta hostilidade quanto ele foi pelos policiais no hospital. No hospital foi onde ele foi mais maltratado mesmo. Ok, agora, um garoto foi assassinado. Certo? Então espera-se que a polícia investigue esse assassinato. As 3 pessoas que estavam no ponto de ônibus com o Duane foram identificadas e todas disseram as mesmas coisas, como eu já mencionei, que foi um ataque, não foi provocado e foi muito rápido. O grupo simplesmente engoliu o Stephen e depois fugiu, deixando ele assustado, tanto que ele saiu correndo e desmaiou no meio do caminho. Não deu pra ver o rosto de nenhum dos garotos, só o fato de todos serem brancos. E foi isso, não tinha mais nenhuma pista, a polícia não tentava procurar esses assassinos. E é claro, a comunidade, os vizinhos, os amigos do Stephen não estavam satisfeitos com isso. Durante aquela semana, os investigadores receberam várias ligações telefônicas. Muitas pessoas diziam saber exatamente quem eram esses assassinos. Sim, a comunidade já conhecia esse grupo de garotos brancos. Eles eram conhecidos por atacar pessoas negras na rua. 5 nomes foram mencionados várias vezes: Neil Acortt, Dave Norris, Jamie Acortt, Gary Dobson e Luke Knight. Haviam até pessoas deixando cartas anônimas na delegacia. Eles só não sabiam quem eram os assassinos, como eles tinham medo deles. Tinham medo de dar as caras e dizer na delegacia: esses caras são os criminosos. Por medo de serem atacados por esses meninos. Meninos de menos de 18 anos, pessoal. Meninos jovens. Esses rapazes tinham 17 anos de idade e eram abertamente racistas, se diziam ser uma gangue e andavam por aí com facas e outros instrumentos com os quais eles ameaçavam e atacavam pessoas negras. Acredita-se que a morte do Stephen foi, na verdade, a 3ª deles. E eles não tinham sofrido nenhuma consequência até agora. Era o suficiente para eles serem considerados suspeitos, serem interrogados e investigados, mas isso não aconteceu. 4 dias após o crime, o detetive Brian Whedon declarou publicamente que os jovens não seriam presos porque não havia evidência suficiente, além de cartas anônimas. Haveria evidência suficiente se eles investigassem mais os meninos. No dia 4 de maio, Doreen e Neville, os pais do Stephen, fizeram uma conferência para falar sobre o assassinato e nada havia sido feito. Eles estavam ali para reclamar mesmo. 2 dias depois dessa conferência, eles se encontraram com Nelson Mandela. Sim, Nelson Mandela. Precisou que o Nelson Mandela falasse sobre o caso para que a polícia prendesse os 5 suspeitos. Dia 7 de maio de 1993, Neil e Jamie Acortt foram presos, assim como Gary Dobson. Na casa dos suspeitos foram encontradas facas e outras armas do tipo, nenhuma arma de fogo, apenas lâminas. E os irmãos Acortt conheciam os seus direitos. Eles sempre declaravam que não tinham nenhum comentário, sempre que eram questionados sobre o fato, eles eram bem inteligentes, sabiam dos seus direitos para meninos tão novos, né? Eu me pergunto quem foi que ensinou isso para eles. Mas o Gary não. O Gary adorava falar, Gary Dobson. Ele disse que estava em casa naquela noite e aí a polícia disse que ele foi visto na casa dos irmãos Acortt. Então ele disse que foi lá para pegar um CD emprestado. Ele também disse que não conhecia David Norris, ou outro membro da gangue, o que a polícia também sabia que era mentira. Ou seja, Gary Dobson não estava ajudando nem um pouco nesse caso. Se a polícia queria mesmo proteger esses meninos, Gary Dobson não estava ajudando com isso. 3 dias depois, então, o próprio David Norris,
3 dias depois, então, o próprio David Norris se entregou para a polícia e 10 dias depois, o Duane reconheceu Neil Acortt como um dos garotos presentes no assassinato do Stephen. Um tempo depois, o Luke Knight foi preso após ser descoberto que ele morava na mesma rua onde o assassinato ocorreu. E no dia 29 de junho de 93, todos os rapazes foram liberados por falta de evidência. Em agosto, as investigações foram revisadas e a decisão foi mantida. Eles ainda estavam livres. Em dezembro, os pedidos da família foram atendidos, o caso foi revisado, mas eles continuavam insistindo que não havia evidências o suficiente. Mas a família Lawrence não ia desistir. Em abril de 1994, eles decidiram iniciar uma acusação privada contra os 5 rapazes. Todos, é claro, se declararam inocentes. Mesmo assim, a família iniciou um fundo para arrecadar dinheiro para uma investigação particular, incluindo evidências forenses. Eles também conseguiram um advogado pro bono. Em dezembro, uma evidência imensurável foi publicada. A polícia havia colocado uma câmera escondida na casa do Gary Dobson e capturaram ele e seus amigos sendo racistas e simulando atacar alguém com uma faca. Ficou evidente quão violentos esses rapazes eram. Eles planejavam torturar pessoas negras por diversão. Violência era diversão para eles. Infelizmente, Jamie Acortt e David Norris foram inocentados por falta de evidências, mas os outros 3 rapazes foram a julgamento. Mesmo assim, o julgamento foi por água abaixo, depois que o testemunho do Duane foi visto como duvidoso, mesmo ele dizendo que tinha certeza que o Neil Acortt e o Luke Knight estavam presentes naquela noite. O juiz viu o testemunho dele como duvidoso. Os 3 rapazes foram liberados. E infelizmente agora eles não podiam mais ir a julgamento. Eles já foram julgados uma vez, considerados inocentes. E eles não podiam ser julgados novamente. Era a lei. O mais revoltante disso tudo é que por terem cometido esse assassinato quando ainda eram menores de 18, os nomes dos 5 rapazes não foram liberados na mídia durante todos esses anos. Eles ainda eram simplesmente os 5 meninos, os 5 rapazes que dizem que mataram Stephen Lawrence. Então, os nomes deles não estavam na mídia. Até que em fevereiro de 1997 foi feito um inquérito com os rapazes, mesmo que eles não pudessem ser julgados e presos. A família ainda não havia desistido. A família ainda queria que alguém fosse responsabilizado por aquele crime. Então agora eles não eram mais meninos, eles eram homens. E eles ainda se recusavam a dar qualquer comentário sobre o assunto. No dia 13 de fevereiro, um júri determinou que o assassinato do Stephen Lawrence foi um ataque racista causado por aqueles 5 rapazes, mas eles não podiam ser presos. Eles simplesmente não podiam mais ser presos. Já foram julgados uma vez, mas estava determinado que a culpa sim era deles. Mas então, como eles não podiam ser presos, era como se não fizesse diferença nenhuma eles terem sido responsabilizados pelo crime, né? Eles não vão ser punidos pelo que eles fizeram. Então, uma grande campanha de mídia começou. Jornais começaram a publicar fotos dos rapazes e seus nomes completos. A manchete só dizia assassinos. Se nós estamos errados, que nos processem. E a foto dos 5 homens. Nenhum daqueles homens processou o jornal. No dia 31 de julho de 1997, outro inquérito judicial foi iniciado, o inquérito Macpherson. Macpherson? Acho que é Macpherson. Tá. O inquérito Macpherson, liderado pelo juiz Macpherson, foi marcado para março de 98. O juiz ouviu tudo sobre o caso tintim por tintim, tudo desde o começo, detalhadamente durante mais de uma semana, e a decisão dele mudou tudo. O juiz Macpherson decidiu que havia racismo na polícia de Londres e começou uma enorme reforma na lei em como ela era executada. O delegado de polícia até pediu desculpas à família Lawrence, mas continuou se recusando a aceitar que havia racismo na polícia em Londres. Ele se recusava a admitir isso. Em julho de 98, todos os suspeitos foram chamados e entrevistados novamente. Os rapazes saíram de lá confiantes de que não podiam ser presos pelo que fizeram. Então eles não davam a mínima pro processo no geral, assim, eles não estavam nem aí. E aí manifestantes jogaram objetos neles exigindo justiça.
O inquérito, então, foi finalizado e publicado em fevereiro de 99, incluindo ideias para punir e diminuir o racismo não só na polícia, mas em escolas e universidades também. A família Lawrence, é claro, ficou feliz com essas ideias e todos esses meios de diminuir o racismo, mas eles não estavam satisfeitos com isso. Ainda não havia justiça pelo assassinato do Stephen Lawrence. Em 2002, David Norris e Neil Acortt foram presos por atacar um oficial de polícia negro, sentenciados ao mínimo de 9 meses de prisão. Gary Dobson foi preso várias vezes por roubos e foi sentenciado a 5 anos de prisão por tráfico de drogas. Em 2005, a lei mudou. E agora era possível julgar novamente alguém que já foi determinado inocente se houvessem novas evidências. E haviam novas evidências, uma luz no fim do túnel. Longe da mídia, dessa vez, a família começou a trabalhar para conseguir acusar os rapazes novamente. Em 2007, eles tinham evidências como sangue e DNA, e eles apontavam David Norris e Gary Dobson como os possíveis assassinos do Stephen oficialmente. Claro que os 5 rapazes estavam envolvidos, eles eram cúmplices, mas evidências como sangue e DNA do Stephen só foram encontrados em objetos pertencentes ao David e o Gary. Então, no dia 8 de setembro de 2010, após 17 anos da morte do Stephen, Gary e David foram oficialmente presos. E foi determinado que a mídia não deveria falar no assunto até que o julgamento fosse resolvido. Os homens foram a julgamento em novembro de 2011 e os 2 foram considerados culpados em 2012, sentenciados à prisão perpétua ou no mínimo 15 anos de prisão. Esse mínimo de 15 anos é porque eles eram menores de idade quando cometeram o crime, então fica meio no ar aí se eles vão ficar na cadeia para sempre ou não. Mas é isso, pessoal. Frustrante, né? Irritante. Mais triste que os outros rapazes não vão ser punidos por isso, pelos seus crimes de racismo. É dito na mídia que até hoje todos eles ainda são extremamente racistas, são pessoas terríveis, mas vivem as suas vidas como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem atacado várias pessoas durante os anos 90, porque eles eram uma gangue de meninos racistas. Obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou seu like, se você deixou seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Como sempre, as minhas redes sociais estão na descrição. E muito obrigada, Alessandra Roque. Eu espero que seja assim que se pronuncia o seu nome, Alessandra Roque. Muito obrigada por ser membro do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, só clicar no botãozinho aqui embaixo, você encontra um mundo de novas maravilhas. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final e eu vejo vocês no próximo. Tchau!